como seria a sua vida se o medo simplesmente não existisse mais dentro de você. Não reprimido temporariamente, não acalmado com distrações ou racionalizações, mas completamente extinto, arrancado pela raiz. Imagine despertar todos os dias com a mente limpa, o peito aberto, o corpo leve, como se nada pudesse impedir você de ser quem nasceu para ser. Imagine tomar decisões com convicção, falar com firmeza, agir com ousadia, sem aquela presença invisível que questiona cada passo, que levanta dúvidas antes mesmo de você tentar, que diz que você não está pronto, que talvez não mereça. Como seria caminhar sem carregar esse peso nos ombros, essa constante autossabotagem disfarçada de prudência? Você já pensou no tamanho da liberdade que viria disso? Nos caminhos que hoje você hesita em trilhar? Nos sonhos que você adiou por medo de falhar? Que tipo de pessoa você se tornaria se o medo não tivesse mais permissão para ditar os limites da sua jornada? Talvez, nesse cenário, você não apenas vivesse, você realmente despertasse. Porque sem medo, o que resta é espaço. Espaço para coragem, para criação, para crescimento sem amarras. Quais decisões você teria coragem de tomar? Quais portas você teria força para escancarar? Quais sonhos perseguiria com uma intensidade incontrolável? Porque o verdadeiro vilão não é o medo, é a rendição. O medo faz parte de nós. É instintivo, ancestral, uma resposta biológica que tenta nos proteger. Mas ele só domina quando você se submete. Cada vez que você cede, que recua ao invés de avançar, você troca sua força por conforto, troca seu crescimento por uma falsa sensação de segurança. Você paralisa, você se fecha, você não se move, não por incapacidade, mas porque o medo convenceu você de que estagnação é sinônimo de sobrevivência. Mas hoje, isso muda. Hoje nós desmascaramos o medo. Tiramos sua máscara, revelamos sua essência, uma ilusão, uma sombra projetada por incertezas e pensamentos não examinados. Ele se apresenta como prudência, como lógica, como cuidado, mas no fundo é paralisia disfarçada. É proteção que aprisiona. E hoje nós o enterramos. Com clareza, com decisão, com disciplina construída dia após dia. Não com frases prontas ou otimismo passageiro, mas com um comprometimento real com a transformação. Enterramos o medo porque temos um propósito maior que qualquer desculpa, maior que qualquer justificativa para adiar o que precisa ser feito. Hoje, abrimos espaço para a coragem ocupar o seu lugar definitivo. Nos próximos minutos, você vai entender como parar de fugir e começar a enfrentar. Vai descobrir como se manter firme mesmo com o corpo tremendo. Vai aprender a agir antes que o medo tome conta. Vai aprender a moldar sua mente de forma tão sólida e focada que o medo simplesmente não encontrará mais abrigo dentro de você. Então respire fundo, dê o passo e não olhe para trás. Hoje é o dia em que o medo perde a voz. É fundamental entender. O medo não é seu inimigo, ele é parte do seu instinto de sobrevivência. Ele foi útil. Muitas vezes, ele protegeu você. Mas nunca foi feito para conduzir sua vida. O medo não é seu conselheiro, não é seu guia, não é sua voz da razão. E definitivamente não foi feito para tomar decisões por você. Ele pode observar, pode alertar, mas jamais ditar o caminho. Quando o medo assume o leme, ele transforma oportunidades em ameaças e sonhos em riscos intoleráveis. Ele se apresenta com ares de sabedoria, mas é só insegurança vestida de cautela. O medo pode até existir, mas jamais deve liderar sua vida. Infelizmente, muitas pessoas o colocam no banco do motorista, entregam o controle e depois se perguntam por que suas vidas parecem presas no mesmo ciclo. Você sente medo quando está prestes a cruzar os limites do conhecido, quando se depara com algo novo, desafiador ou fora do seu controle. Esse medo não é sinal de fraqueza, é um reflexo natural do cérebro humano, treinado ao longo da evolução para identificar ameaças e te manter seguro. O problema é que hoje, essas ameaças não são mais predadores na floresta, mas sim situações que desafiam o seu ego, sua identidade,
seu conforto emocional. Seu cérebro ainda reage como se você estivesse diante do perigo físico, quando, na verdade, está diante da oportunidade de crescer, e é justamente por isso que ele precisa ser reeducado. Mas aqui está a virada. Não é o medo que te bloqueia. É a escolha de não agir. Não é o medo em si, mas a pausa que ele provoca. É o não agora que você repete. É a oportunidade que você deixa passar. É o silêncio que você escolhe ao invés da sua voz. É o sonho que você arquiva para algum outro momento. A maioria das pessoas espera que o medo vá embora para só então tomar atitude. Espera se sentir segura, confiante, pronta. Mas esse dia quase nunca chega. Porque coragem não é ausência de medo, é ação diante do medo. E se você está esperando se sentir pronto, provavelmente vai esperar por toda a vida. Os que fazem história, os que transformam o mundo, também sentem medo. Mas eles seguem mesmo assim. Esse é o diferencial. Esse é o ponto de virada. Você não precisa eliminar o medo, só precisa parar de obedecê-lo. Ele pode até estar presente, mas nunca mais no comando. Aqui está o verdadeiro poder. Quanto mais você atravessa o medo, menor ele se torna. Toda vez que você age mesmo sentindo medo, você mostra ao seu cérebro que ele não é um obstáculo. Ele é um sinal. Um lembrete de que aquilo importa, que é grande, que é transformador. Repetição reprograma a realidade. Encare o medo o suficiente e ele perde a força. Sua mente aprende que ele não dita os rumos. Você ganha musculatura emocional, disciplina, mental, presença. O medo não encontra mais espaço para se alojar. Na próxima vez em que o medo aparecer, lembre-se, você não precisa eliminá-lo, só precisa se mover. Não analise demais, não negocie com ele, apenas haja, porque o medo odeia ação. E no instante em que você se move, ele começa a desaparecer. O medo é um contador de histórias habilidoso. Constrói narrativas que soam reais, emocionais, convincentes, mas são mentiras. E as piores mentiras que ele conta são sobre você. Ele sussurra que você não está pronto, que falta algo em você, que não é inteligente o suficiente, que não é forte o bastante. Diz que, se tentar, vai falhar. Que se ousar se expor, será julgado, rejeitado, ridicularizado. Que se ousar sonhar alto, perderá tudo. E o mais traiçoeiro é que ele não grita. Ele se disfarça de bom senso e fala com a sua própria voz, com o seu próprio tom, como se fosse a sua consciência. E porque soa familiar, você acredita. Você não percebe que é o medo falando, porque ele aprendeu a se esconder dentro de você, usando as suas próprias palavras. Mas tudo isso é apenas um roteiro repetido tantas vezes que se tornou confortável, familiar, mas nunca foi verdade. O medo vive da imaginação. Ele pega um momento de dúvida e cria um filme de catástrofe. Você não teme apenas uma conversa difícil, você já se vê falhando, sendo rejeitado, perdendo tudo. É assim que ele vence, pela repetição. Quanto mais você repete o pior cenário na mente, mais o corpo reage como se fosse real. O coração acelera, a respiração trava, os músculos tensionam e você paralisa, não pelo perigo real, mas por um futuro inventado. Mas aqui está a chave. Se o medo é construído com repetição, a confiança também é. Se o medo é uma história, você pode escrever uma melhor, onde você tenta e aprende, onde você falha e se levanta, onde você fala e é ouvido, onde você age e cresce. Sua mente não distingue entre imaginação e memória. Se você pode visualizar a queda, também pode visualizar a vitória. Se pode ensaiar o fracasso, pode ensaiar o sucesso. O campo de batalha não está lá fora, está dentro. E no momento em que você para de aceitar o roteiro do medo e começa a escrever o seu próprio, você retoma o controle. Você não precisa se sentir corajoso para ser corajoso. Não precisa ter certeza para agir. Só precisa tirar o medo do centro da sala. O medo não é o seu limite, ele é o seu aviso. É o alarme que diz: você está prestes a crescer. E o que você faz a partir daí é o que define quem você vai se tornar.
Esse é o momento decisivo, onde muitos recuam, mas poucos avançam. É aqui que você escolhe entre repetir velhos ciclos ou abrir novos caminhos. É o instante onde você deixa de ser refém do medo e se torna protagonista da própria transformação. Porque no fim, o medo pode até bater à porta, mas quem decide se ela será aberta é você. Sempre foi você. O medo cresce no silêncio, na evitação, na espera. Quanto mais você o evita, mais ele se fortalece. Quanto mais você espera, por coragem, mais ele se instala. Porque o medo não diminui com o tempo, ele diminui com exposição. Coragem não é o que antecede a ação. Coragem é o que nasce dela. Você pode esperar para sempre, ou pode pular, como na beira de uma piscina gelada. Você pode encostar, fugir, pensar demais, voltar amanhã e ainda assim sentir frio só de olhar. Ou você pula, encara o impacto, deixa o corpo se adaptar e percebe que não era tão terrível quanto parecia. Isso é exposição, isso é crescimento. Não é sobre eliminar o medo, é sobre estar disposto a sentir e avançar mesmo. Assim, é assim que você mata o medo, enfrentando-o, tornando-o familiar, falando mesmo com a voz tremendo, agindo mesmo com as mãos suando, começando mesmo que imperfeito, repetindo até que o que te assustava vire rotina. E rotina, com o tempo, vira liberdade. As pessoas que você admira começaram com medo. Todas. A diferença? Elas não ficaram lá. Construíram resiliência, encararam a tempestade até que o trovão não assustasse mais. O medo nunca vai embora por completo, mas ele deixa de comandar, porque agora você o reconhece pelo que ele é. Um som, um sinal, não uma sentença. A única saída é por dentro, através do desconforto, através da dúvida, através do medo. Se você quer vencer o medo, vá à raiz, sua mente. Ele nasce nas histórias que você conta a si mesmo, histórias de limitação, de perigo, de falha. E se você não treiná-las, elas vão treinar você. Você não é seus pensamentos. Você é quem observa, questiona e escolhe. O arquiteto, o programador, o responsável por decidir o que permanece. Então, quando o medo disser, você não está pronto, pergunte, quem disse isso? Quando ele disser, você vai falhar, responda, e se eu aprender? Troque a narrativa, reescreva o roteiro, porque cada pensamento é uma semente, e o que você rega, floresce. Se você alimenta o medo, colhe paralisia. Se nutre a coragem, colhe movimento. Isso não é positividade vazia, é reprogramação mental deliberada. Como atletas treinam o corpo, você treina sua mente, com afirmações de valor, com visualizações de vitória, com repetições que tornam a ousadia algo natural. Haja como quem você quer ser, até que se torne quem você é. Sua mente aprende com o que você faz. Então, quando você age, apesar do medo, ela entende. Agora enfrentamos o que assusta. Você não é fraco por sentir medo, mas enfraquece se deixar que ele tome decisões por você. Discipline o mundo interior, e o mundo exterior seguirá. O medo pode bater à porta, mas ele só entra se você abrir. Treine sua mente, ou seja treinado por ela. A escolha é sua. E se o medo não fosse um aviso de perigo, mas um chamado para crescer? E se aquilo que você evita for exatamente o que você nasceu para fazer? O medo aponta para onde seu potencial está escondido. Ele marca o limite da sua zona de conforto, e é ali que começa a sua transformação. Aquela sensação no peito, o frio nas mãos, não são sinais de fraqueza. São lembretes de que você está na porta de algo grandioso. As coisas que mais te assustam, geralmente, são as que mais te expandem. Falar em público, empreender, encerrar relacionamentos, assumir seu propósito. Essas não são ameaças, são portais. E a chave para atravessá-los não é perfeição, nem certeza, é movimento. Coragem não é ausência de medo, é decisão de agir apesar dele. Incline-se, caminhe em direção ao desconforto. Deixe que o medo te fortaleça. Queime as desculpas, transforme-o em combustível.
Resistência é um sinal. Você está perto do próximo nível. E aqui está a verdade que ninguém te conta. O medo não desaparece, nem para os corajosos. Eles só não deixam que ele os controle. Na próxima vez que ele surgir, diga: eu te vejo, mas eu sigo assim mesmo. Dê o passo, faça a ligação, envie o projeto, fale. Diga sim, diga não. A liberdade começa quando você caminha mesmo tremendo. Você não vai matar o medo esperando se sentir pronto. Você mata o medo com disciplina. A motivação é fogo curto. A disciplina é o que mantém a chama acesa. Coragem é escolha, ação diária, consistência no desconforto, especialmente quando tudo em você quer parar. Os grandes entendem isso. Eles agem antes da confiança. E por agirem, a confiança chega. Eles não esperam o medo passar. Eles fazem. E o medo aprende que ali não é mais seu lugar. A disciplina elimina a negociação. Não há espaço para debates internos quando você já decidiu quem escolheu ser. O alarme toca. Você se levanta mesmo com sono, mesmo sem vontade. A tarefa é difícil. Você encara sabendo que é justamente aí que o crescimento acontece. A dúvida aparece e você continua, não porque tem todas as respostas, mas porque aprendeu a confiar no processo. A disciplina transforma a ação em reflexo. E com o tempo, agir com coragem deixa de ser exceção e se torna sua identidade. Isso é o que molda os destemidos. Quanto mais você age com medo, mais sua mente entende. Isso não é perigo, é dado. E dados não te controlam. Eles te informam. Você vive pelos seus princípios ou pelos seus sentimentos. Se o medo ainda decide por você, está na hora de mudar. Crie rituais que te fortaleçam. Cerque-se de lembretes da sua missão. Honre seus compromissos. Um ato corajoso por dia. E logo você olhará para trás e se perguntará por que se deixou dominar por tanto tempo. Disciplina constrói consistência. E consistência torna você inevitável. Imagine-se no fim da vida, não apenas cercado por memórias, mas também pelos ecos silenciosos de quem você poderia ter sido. Olhe ao redor. Estão lá as versões de você que ousaram sonhar, mas nunca saíram do papel. As ideias que você engavetou por medo do julgamento. Os caminhos que você não trilhou por receio do fracasso. As conversas que nunca teve. O sim que não disse. Os não que você engoliu. Estão lá os projetos abortados, os talentos adormecidos, os amores não vividos, as possibilidades que se perderam porque você acreditou mais no medo do que no seu potencial. E todos eles te olham silenciosamente perguntando: e se você tivesse tentado? E se tivesse acreditado mais em si do que na voz que dizia para parar? Eles te encaram e perguntam: por que você deixou o medo decidir por você? O medo não rouba apenas momentos, ele rouba futuros, legados, impactos. Ele convence você a se esconder quando nasceu para ser visto, a recuar quando foi feito para avançar, a calar quando nasceu para liderar. Você acha que está escolhendo segurança, mas está trocando grandeza por conforto. Ninguém lembra dos que se esconderam. O mundo se move pelos que, mesmo com medo, deram o passo. O medo vai sempre oferecer conforto, mas o legado exige desconforto. Exige dor, esforço, renúncia, verdade. Você vai deixar o medo decidir sua história ou vai escrever a sua própria? No fim, o que a sua vida vai dizer? Vai sussurrar arrependimentos ou rugir propósito? Você não precisa ver todo o caminho. Só precisa recusar que o medo dite a direção. Seu legado está sendo escrito agora. E só uma versão dele termina com você livre. O medo mente, mas sua rotina revela a verdade. Não é um ato heróico que te transforma. São hábitos consistentes que fazem da coragem seu estado natural. Os destemidos não nasceram assim. Foram formados pela repetição, pela decisão. Comece com o desconforto. Algo simples. Um banho gelado, uma conversa sincera, uma escolha difícil. Ensine seu corpo a sobreviver fora da zona de conforto. Mova-se. O corpo em ação destrava a mente, e a mente em movimento enfraquece o medo. Fale vida à sua mente. Afirmações são armas.
Declare quem você é, até acreditar. E então haja como tal. Vença cedo. Arrume a cama. Cumpra o que prometeu. Ganhe terreno antes do mundo acordar. E à noite, reflita. Onde o medo tentou? Hoje. E onde eu o encarei? Essa é a lapidação. É assim que você se torna inabalável. A vida destemida não é um acaso, é uma construção. E hoje, você não só fala de medo, você o enterra. Porque o medo morre quando você para de alimentá-lo. Hoje, você recupera o poder. Este é o momento. Não amanhã. Não quando sentir vontade. Agora. Dê o primeiro passo. E depois o próximo. Até que hesitar seja apenas uma lembrança distante. E quando o medo voltar, porque ele voltará, você sorrirá. Porque agora você conhece o jogo. E ele não te assusta mais. Você não é comandado pelo medo. Você é guiado pela missão. E o mundo precisa de você inteiro. Você derrotou o medo. Agora é hora de construir o guerreiro.